Povo de Deus, este é mais um vídeo especial sobre os últimos 5 cânticos de romagem, ou seja, os Salmos 130 a 134. Nós já falamos sobre os Salmos 120 a 129. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, assista. Deem o like agora e façam o seguinte comentário: Senhor, Tu és digno de todo o meu louvor e adoração. Esse comentário é uma expressão da sua fé em Deus. Eu tenho feito isso continuamente aqui porque, além de você ajudar o canal, você expressa de forma pública a sua fé, né? Isso é muito importante. Vamos começar analisando o Salmo 130, que é uma oração profundamente emotiva que expressa a angústia do salmista e seu clamor por misericórdia. Para compreendermos seu contexto e aplicabilidade à nossa vida diária, mergulhemos em sua mensagem com o coração aberto e atentos à voz de Deus. Amém, meus irmãos? Este salmo maravilhoso começa assim: Das profundezas clamam a Ti, Senhor. Imagine a cena. O salmista, talvez no templo de Jerusalém ou no caminho para lá, prostrado, sua alma mergulhada em dor e desespero. Imagine essa cena. As profundezas aqui podem referir-se a situações de extrema angústia, sofrimento ou mesmo ao sentimento de estar distante de Deus. Na arqueologia, temos relatos de antigos israelitas que viam o abismo como um símbolo de caos e morte. A palavra hebraica tehom traz essa ideia. O salmista, ao clamar das profundezas, reconhece que só Deus pode resgatá-lo desse estado de escuridão. Quantas vezes, meus irmãos, nos sentimos em profundezas, seja em nossas lutas diárias, na perda de alguém querido, ou na sensação de afastamento de Deus? Este salmo nos lembra que mesmo das maiores aflições, podemos clamar ao Senhor, pois Ele nos ouve, assim como ouviu o salmista. Vejam só o segundo versículo. Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Aqui o salmista roga que Deus incline seus ouvidos para ouvi-lo. Nos tempos antigos, a oração era vista como um diálogo sagrado e havia confiança de que Deus respondia aos clamores sinceros de seu povo. Arqueologicamente, encontramos inscrições e fragmentos de orações em templos do Oriente Próximo, confirmando a prática de buscar a intervenção divina em momentos de crise. Deus não está distante de nós, meus irmãos. Ele ouve nossos clamores. Podemos sentir que nossas orações são fracas, mas a Bíblia garante que o Senhor é um Deus que escuta e responde. Persevere em suas súplicas. Amém, meus irmãos? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista reconhece sua própria fragilidade e a realidade do pecado. A história de Israel é repleta de momentos em que o povo se desviou de Deus, sofrendo as consequências de seus erros. No entanto, também há a compreensão de que ninguém pode subsistir diante de um Deus completamente santo, a não ser por sua misericórdia. Este versículo, portanto, nos ensina sobre humildade. Muitas vezes somos rápidos em julgar os outros, mas precisamos primeiro reconhecer nossas próprias falhas diante de Deus. Isso nos coloca numa posição de dependência total da graça divina. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O perdão de Deus não é apenas um ato de misericórdia, é um convite ao relacionamento. No contexto bíblico, temer a Deus não significa ter medo, mas ter reverência e profundo respeito. Deus perdoa para que possamos honrá-lo e segui-lo. A graça que recebemos de Deus deve nos levar a uma vida de reverência e adoração. Sabemos que somos perdoados não para continuarmos em nossos erros, mas para vivermos de maneira que o glorifique. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esta é uma expressão de profunda confiança. O salmista espera pelo Senhor com a mesma intensidade com que os guardas da cidade aguardavam o amanhecer. Uma imagem que também reflete a espera por segurança e libertação. Nas cidades antigas, as vigias noturnas eram longas e ansiosas. O amanhecer trazia alívio. Esperar no Senhor pode ser difícil, especialmente em meio às pressões da vida moderna. No entanto, o salmista nos ensina a confiar que, assim como o sol sempre nasce, Deus sempre age no tempo certo.
Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele redimirá a Israel de todas as suas iniquidades. A palavra redenção ecoa os grandes atos de Deus na história de Israel, como a libertação do Egito. Este é um lembrete de que Deus é o redentor do seu povo, um tema central tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os israelitas conheciam bem a ideia de resgate, tanto em momentos espirituais quanto materiais. Nossa esperança final está em Deus, o único que pode nos redimir plenamente. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos restaura. Em Cristo, essa redenção se torna completa, pois Ele é o Salvador que liberta de todo o pecado. O Salmo 130 nos leva de uma profunda angústia à esperança em Deus. É um convite para reconhecermos nossas fraquezas, clamarmos por misericórdia e confiarmos no poder redentor do Senhor. Assim como o salmista esperava com ansiedade o amanhecer, somos chamados a esperar com fé o agir de Deus em nossas vidas. O mesmo Deus que ouviu o clamor do salmista, ouve o nosso clamor hoje e Ele está pronto para perdoar, redimir e renovar a nossa esperança. Que possamos, em meio às nossas profundezas, lembrar que Deus é aquele que resgata e traz vida, não importa quão distante possamos nos sentir. Amém? Agora vamos analisar o Salmo 131, que é uma oração curta e simples, mas repleta de profundidade espiritual. A humildade, a quietude da alma e a confiança em Deus permeiam os 3 versos, nos guiando a um coração verdadeiramente entregue. Vamos mergulhar neste salmo com o coração aberto, explorando cada versículo e buscando como aplicá-lo em nossa vida diária. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos altivos. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas maravilhosas demais para mim. O salmista, tradicionalmente identificado como Davi, começa com uma declaração de humildade. No mundo antigo, especialmente na corte de reis e governantes, a soberba e a ambição desmedida eram comuns. Em Israel, o ideal de liderança estava enraizado na submissão a Deus. Davi, apesar de ser rei, declara que seu coração não se eleva com arrogância e seus olhos não são altivos. Uma postura que contrasta com muitos governantes da época que se exaltavam como semideuses. As descobertas arqueológicas das culturas vizinhas mostram essa inclinação à exaltação dos reis, que eram vistos como deuses encarnados em lugares como o Egito e a Mesopotâmia. No entanto, o que faz de Davi um rei segundo o coração de Deus, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, é sua humildade e a rejeição da vaidade. Ele não busca entender ou controlar os grandes assuntos, algo que muitas vezes se refere aos mistérios e planos divinos. Davi compreende que há coisas que pertencem apenas a Deus e que tentar tomar o controle dessas áreas é uma forma de orgulho. A aplicação para nós hoje é clara. A humildade diante de Deus nos impede de cair na armadilha de querermos saber ou controlar tudo. Muitos de nós se desgastam tentando dominar situações que pertencem exclusivamente ao Senhor. Quando deixamos isso nas mãos dele, encontramos descanso. Vejam só o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. A imagem de uma criança desmamada é tocante. No contexto histórico, as crianças eram desmamadas por volta dos 3 anos de idade, e o desmame era um marco importante na vida familiar. Uma criança desmamada já não clama por alimento constantemente, pois aprendeu a confiar que a provisão virá. Da mesma forma, o salmista compara sua alma a essa criança, uma alma que aprendeu a descansar, confiando plenamente na provisão e no cuidado de Deus. Historicamente sabemos que o povo de Israel muitas vezes lutava com ansiedade em relação ao futuro, especialmente em tempos de fome, de guerra ou exílio. No entanto, Deus sempre os chamou a confiar nele, como um pai cuida de seus filhos. Para nós, este versículo nos convida a viver em descanso. Quantas vezes nos encontramos inquietos, ansiosos, tentando resolver tudo com nossas forças?
Deus nos chama a uma entrega tranquila, como uma criança nos braços de sua mãe, sabendo que Ele proverá. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui o salmista não fala apenas para si, mas dirige-se a toda a nação de Israel. A esperança no Senhor é um tema constante nas Escrituras. No período em que os salmos eram cantados, principalmente nos momentos de peregrinação para Jerusalém, o povo se reunia em festivais para adorar a Deus. Era um tempo de renovação, de esperança, onde os fiéis lembravam que, apesar das dificuldades enfrentadas como nação, sua confiança estava no Senhor, que já havia os libertado do Egito e os guiado através do deserto. Este chamado à esperança é igualmente relevante para nós. Em tempos de incerteza, o mundo nos oferece diversas soluções. Soluções entre aspas, falsas soluções na verdade, como controle, autossuficiência e medo. Mas o caminho do Senhor nos chama a esperar, a descansar nele. A esperança cristã não é passiva, é um chamado à ação, para que, enquanto esperamos, confiemos que Deus está trabalhando em nossos corações e nas circunstâncias ao nosso redor. O Salmo 131, meus irmãos, é um salmo que nos convida a uma jornada de humildade, de confiança e esperança. Em um mundo agitado, onde somos incentivados a buscar sempre mais controle, mais conhecimento, mais poder, o salmista nos relembra que a verdadeira paz está em entregar tudo a Deus. Quando paramos de tentar controlar os grandes assuntos e deixamos que Deus seja Deus, encontramos uma paz que excede todo o entendimento, conforme encontramos em Filipenses 4, versículo 7. Somos chamados a descansar como uma criança desmamada, confiando que o nosso Pai Celestial proverá tudo o que precisamos. Esse descanso é um ato de fé. Assim como o salmista, somos chamados a esperar no Senhor, sabendo que Ele está sempre presente, guiando e cuidando de nós. Amém? Que possamos a cada dia nos voltar para Deus com um coração humilde, confiando nele para todas as nossas necessidades e encontrando descanso em sua fiel provisão. Espero que seja assim com cada um de vocês, meus irmãos. Amém? Chegamos agora ao Salmo 132, que é um dos salmos mais profundos da Bíblia, tanto por seu contexto histórico, quanto por seu significado espiritual. Trata-se de uma oração que relembra o pacto de Deus com Davi. Um juramento divino que envolve a promessa de estabelecer a descendência de Davi em um trono eterno. É um salmo que conecta a história de Israel com o propósito redentor de Deus e que nos aponta para a esperança do Messias. Vamos explorar este salmo verso a verso, trazendo à tona o contexto histórico e arqueológico que ilumina o texto, enquanto buscamos aplicações espirituais para a nossa vida. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. O salmo começa com um apelo a Deus para que ele se lembre das aflições de Davi e de seu juramento de construir uma casa para o Senhor. Davi, um dos mais importantes reis de Israel, desejou ardentemente construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, o símbolo tangível da presença de Deus com seu povo. Historicamente, o desejo de Davi de construir um templo reflete o período de transição em Israel, quando a nação passava de um período de juízes e governantes locais para uma monarquia centralizada. Davi queria que o centro da adoração estivesse em Jerusalém, a cidade que ele conquistou e estabeleceu como capital. No entanto, Deus tinha outros planos. Em 2 Samuel 7, Deus responde a Davi dizendo que não seria ele quem construiria o templo, mas seu filho Salomão. A aplicação espiritual aqui é poderosa. Muitas vezes temos grandes desejos para servir a Deus, mas Ele tem seus próprios planos e tempos. Mesmo que não vejamos nossos sonhos realizados imediatamente como Davi, podemos confiar que Deus está trabalhando em algo maior. Nossas aflições e desejos estão nas mãos de Deus e Ele não se esquece de nenhum deles. Você pode dizer amém? Vejam só agora, versículo de 3 a 5. Não entrarei na tenda em que habito, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Esses versículos capturam o coração de Davi, uma paixão por encontrar um lugar para a Arca da Aliança.
Davi está tão comprometido que não quer descansar até ver esse desejo cumprido. Arqueologicamente, a Arca da Aliança era um objeto central na adoração de Israel, simbolizando a presença de Deus. Antes de Davi trazê-la para Jerusalém, ela havia sido mantida em Siló e depois em vários outros lugares, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 2, nos diz. A jornada da Arca reflete o movimento da fé israelita desde seus tempos nômades no deserto até a busca por estabilidade em Jerusalém. Para nós, essa dedicação de Davi à casa de Deus nos lembra a importância de termos uma paixão pelo reino de Deus. Embora não estejamos construindo templos físicos, somos chamados a construir nossas vidas como templos do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, versículo 19. Nossa maior prioridade deve ser a presença de Deus em nossa vida, colocando-o acima de todos os outros compromissos. Vejam, meus irmãos, os versículos de 6 a 9. Eis que ouvimos falar dela em Efrata e a achamos no campo de Jaar. Entremos nos seus tabernáculos, prostemo-nos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Efrata refere-se a Belém, a cidade natal de Davi. Campo de Jaar pode ser uma referência a Kiriat Jearim, onde a arca ficou antes de ser trazida para Jerusalém. Este trecho fala da jornada física da arca para o templo, mas também trata da jornada espiritual do povo de Israel, que finalmente encontra descanso na presença de Deus em Jerusalém. Este é um lembrete de que a presença de Deus não é limitada a um local físico, mas viaja conosco, guiando-nos e nos preparando para o verdadeiro repouso em sua presença. Assim como a arca encontrou seu lugar em Jerusalém, nossas almas também devem encontrar descanso em Deus. Esse descanso é simbolizado pelo sábado, que nos lembra que em Cristo temos paz e confiança. Os versículos de 10 a 12 nos dizem o seguinte: Por amor de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e dele não se apartará. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Aqui o salmista traz à memória a promessa de Deus a Davi, que de sua linhagem viria um rei eterno. Esta é uma alusão direta ao Messias, que conforme a tradição cristã, é cumprida em Jesus Cristo, o descendente de Davi. Historicamente, a dinastia davídica foi interrompida durante o exílio babilônico, mas a promessa de um rei eterno permaneceu viva na esperança messiânica. Isso se conecta com o conceito de que Deus sempre cumpre suas promessas, ainda que os planos humanos pareçam falhar. Para nós, este versículo nos lembra que Deus é fiel às suas promessas. Mesmo que as circunstâncias pareçam indicar o contrário, a palavra de Deus permanece. Jesus é a garantia de que as promessas de Deus a Davi se cumpriram e que ele ainda reina eternamente. Vejam agora, meus irmãos, os versículos de 13 ao 18. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei com abundância o seu mantimento. De pão fartarei os seus necessitados. Também vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei de confusão os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Este final glorioso celebra a escolha de Deus por Sião, por Jerusalém, como seu local de habitação. Ele promete que ali, em Sião, a dinastia de Davi florescerá para sempre. Na arqueologia, sabemos que Jerusalém, como capital, foi um centro espiritual e político para Israel, simbolizando a união entre Deus e seu povo. Hoje, entendemos que Sião não é mais um local físico, mas simboliza o povo de Deus, a igreja. A promessa de uma lâmpada para o ungido de Deus é uma profecia messiânica que nos aponta para Jesus, a luz do mundo. Então, meus irmãos, esse Salmo 132 nos ensina sobre a fidelidade de Deus, sobre sua soberania e sobre o seu desejo de habitar entre seu povo. Assim como Davi buscava um lugar para Deus, nós também somos chamados a buscar a presença dele em nosso coração.
Deus nos lembra que Ele cumpre suas promessas e que em Cristo encontramos o Rei Eterno que governa com justiça e paz. Que possamos, como Davi, colocar a presença de Deus como prioridade em nossas vidas, confiando que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aquele que concorda, diga amém. Agora vamos analisar o Salmo 133, um cântico curto, mas profundo, que exalta a importância da unidade e harmonia entre os irmãos. Ele é atribuído a Davi e oferece um pano de fundo adequado para o tema central do Salmo, a bênção da comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Desde o início, o salmista expressa o deleite em ver irmãos habitando juntos em harmonia. Na época de Davi, a vida em comunidade era fundamental. Israel era uma sociedade tribal, onde a unidade entre as tribos determinava a força da nação. Aqui a palavra irmãos vai além dos laços familiares e inclui a irmandade da fé, a unidade espiritual do povo de Deus. Do ponto de vista arqueológico, sabemos que os israelitas viviam em comunidades tribais bastante unidas, com uma forte ênfase em alianças familiares e sociais. As festas em Jerusalém, especialmente a Páscoa e Pentecostes, reuniam um povo de diferentes partes da Terra Prometida, promovendo esse senso de união que Davi canta. Para nós, esse versículo nos lembra que em um mundo cada vez mais dividido, a verdadeira alegria e bênção estão na unidade da família de Deus. Na vida contemporânea, as divisões podem surgir em nossas igrejas, nossas famílias e em nossas comunidades. Esse salmo nos chama a reconciliação, lembrando que a unidade é não apenas agradável, mas é um reflexo da vontade de Deus. Como Jesus orou pela unidade dos seus seguidores em João 17, nós somos convidados a buscar a paz e a harmonia. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O Salmo faz uma comparação poderosa entre a união dos irmãos e o óleo derramado sobre Arão, o sumo sacerdote. Este óleo era sagrado, composto de ingredientes preciosos e utilizado para consagrar sacerdotes e objetos do tabernáculo. Arqueólogos descobriram evidências do uso de óleos perfumados e rituais de unção em várias culturas antigas, mas em Israel a unção tinha um profundo significado espiritual. Quando o óleo escorria da barba de Arão até as orlas de suas vestes, era um símbolo da consagração completa e da presença do Espírito Santo sobre ele. A unção de Arão aponta para a liderança sacerdotal e a importância da presença de Deus. Da mesma forma, a unidade entre os irmãos é uma bênção que flui, cobrindo todas as partes do corpo de Cristo, que é a igreja. O óleo era visto como algo precioso e suave, trazendo cura e santificação. Assim, quando vivemos em unidade, nós também experimentamos a unção da presença de Deus, que traz bênçãos sobre nós. Amém, meus irmãos? Esta imagem do óleo nos desafia a sermos instrumentos de unidade, permitindo que a graça e o amor de Deus fluam através de nós. O óleo da unção representava santidade e separação para Deus. Da mesma forma, quando vivemos em harmonia, nos tornamos reflexos da santidade de Deus em nossas relações, trazendo cura e restauração onde há divisão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, com suas altas elevações, recebe uma quantidade significativa de orvalho e neve, fornecendo umidade vital para a região ao seu redor. Essa água era crucial para o sustento da vida em um ambiente árido como Israel. O salmista faz uma conexão entre o orvalho do Hermon e a bênção que cai sobre os montes de Sião, onde o templo estava localizado. Assim como o orvalho traz vida à terra seca, a unidade entre o povo de Deus traz vitalidade e frescor espiritual. A arqueologia nos mostra que as comunidades em torno de Sião dependiam de fontes de água como o orvalho e as chuvas sazonais para sobreviver. Essa imagem ressalta a dependência de Deus para a provisão da vida e do sustento. A unidade entre os irmãos é, portanto, comparada a essa fonte de vida que traz vigor à terra, assim como a união traz força e renovação ao corpo de Cristo.
O Orvalho de Hermon nos ensina que assim como a terra seca precisa de umidade, nós, como cristãos, precisamos da unidade e do amor para revigorar nossas almas. Quando vivemos em comunhão, experimentamos a bênção de Deus, uma bênção que traz vida e cura para nossos relacionamentos e nossas comunidades. Então, meus irmãos, o Salmo 133 é um convite a buscar e manter a unidade. Ele nos lembra que a verdadeira bênção, tanto para o corpo de Cristo quanto para a vida pessoal, está na harmonia entre os irmãos. A união não é apenas uma coisa agradável, é um ato espiritual que reflete o coração de Deus e permite que sua bênção flua sobre nós. Na nossa vida diária, somos chamados a ser promotores dessa união. Seja em nossa família, em nossa igreja ou em nossos relacionamentos, a busca pela paz e harmonia deve ser uma prioridade. Amém, meus irmãos? E agora chegamos ao último salmo de romagem, o Salmo 134, que conclui essa série de 15 salmos com um chamado vibrante para louvar ao Senhor. Embora breve, ele carrega uma mensagem poderosa sobre a adoração e a bênção de Deus. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. O salmo começa com um convite claro e direto. Bendizei ao Senhor. Aqui o autor se dirige especificamente aos servos do Senhor que ministram na casa de Deus. Esses servos eram os sacerdotes e levitas que cuidavam do templo, especialmente os que realizavam suas funções durante a noite. Na antiga Jerusalém, o templo era um centro de adoração e vida espiritual. Arqueólogos descobriram indícios de atividades contínuas no templo, incluindo turnos de sacerdotes e levitas que se revezavam para garantir que a adoração nunca parasse, mesmo à noite. Isso sugere um compromisso ininterrupto com a adoração a Deus. Em um mundo onde a escuridão simbolizava o perigo e o caos, esses servos mantinham as lâmpadas acesas e os sacrifícios em ordem, trazendo luz e ordem ao santuário de Deus. Para nós, essa imagem de adoração contínua nos desafia a pensar sobre nossa própria devoção. Somos chamados a adorar a Deus não apenas em momentos específicos, mas com constância, mesmo nos períodos mais escuros de nossas vidas. A noite aqui pode ser uma metáfora para os momentos de provação e, como os sacerdotes, devemos permanecer fiéis, louvando a Deus em meio às dificuldades. Somos assim encorajados a adorar a Deus em todo o tempo, até mesmo nas noites da nossa vida, quando as circunstâncias parecem difíceis ou incertas. A adoração, especialmente em tempos de escuridão, mantém a chama da nossa fé acesa. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. A prática de levantar as mãos em adoração tem profundas raízes bíblicas. Na cultura hebraica, isso era um gesto de reverência, um gesto também de submissão e de súplica. Quando os sacerdotes levantavam suas mãos no templo, estavam demonstrando sua total dependência de Deus e exortando o povo a fazer o mesmo. Essa postura física simbolizava a entrega total a Deus, uma forma de dizer, nós confiamos em Ti. Historicamente, levantar as mãos era um gesto comum em rituais antigos. As descobertas arqueológicas em ruínas de templos na região do Antigo Oriente Médio mostram representações de adoradores com as mãos levantadas em direção ao céu. Isso revela que o gesto transcende culturas, sendo uma forma universal de demonstrar humildade e busca por ajuda divina. Para nós, levantar as mãos não é apenas um gesto exterior, mas uma expressão interior de rendição e louvor. Quando erguemos as mãos em adoração, estamos nos conectando com o passado e afirmando nossa dependência do Senhor. Levantar as mãos pode ser visto como um símbolo de rendição. Assim como os sacerdotes faziam no templo, somos chamados a levantar nossas mãos e corações em um gesto de completa dependência de Deus, reconhecendo que Ele é digno de todo o nosso louvor e adoração. Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. O salmo termina com uma bênção poderosa. Sião, o monte onde o templo de Jerusalém estava localizado, é apresentado como o lugar de onde a bênção de Deus emana. Sião era mais do que um simples monte. Ele simbolizava a presença de Deus entre o povo. A menção de Sião aqui evoca o centro da adoração e da comunhão com Deus. Arqueologicamente,
Jerusalém e o Monte Sião eram o coração espiritual de Israel. As ruínas do Templo de Salomão e as estruturas da cidade antiga nos dão um vislumbre do quanto esse local era central para a fé e a identidade nacional do povo hebreu. A ideia de que Deus abençoa a partir de Sião reforça a centralidade do templo como lugar onde o céu e a terra se encontram. A bênção invocada aqui é especial. O Senhor que fez os céus e a terra. Isso nos lembra da soberania total de Deus, não apenas como Deus de Israel, mas como o Criador de todas as coisas. Aquele que fez o universo é também o Deus que abençoa e cuida de seu povo. Glória a Deus. Isso nos dá segurança, meus irmãos. A fonte da nossa bênção é o próprio Criador. Quando buscamos a bênção de Deus, devemos lembrar que ela vem daquele que criou o céu e a terra. Ele é o Deus soberano que governa tudo e é capaz de nos abençoar abundantemente. A confiança da bênção de Deus nos permite enfrentar qualquer desafio com a certeza de que estamos nas mãos do Criador. Então, meus irmãos, o Salmo 134 nos chama a essa adoração constante, essa confiança na bênção de Deus. Ele começa com um convite a louvar, especialmente para aqueles que estão no serviço do Senhor, e termina com a promessa de que o próprio Criador abençoa a partir de Sião. Esse salmo é uma lembrança de que a adoração deve ser contínua, mesmo nos momentos mais escuros, e que Deus, o Criador de tudo, é a fonte de toda a bênção. Na vida cotidiana, somos chamados a adorar a Deus não apenas em tempos de luz, mas também em tempos de escuridão. Devemos levantar nossas mãos e corações em rendição e confiança, sabendo que Deus está presente e nos abençoa. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, e sua bênção repousa sobre aqueles que o adoram com sinceridade. Que vivamos cada dia como um ato contínuo de adoração, confiando na bondade e no poder do nosso Criador. Amém, meus amados irmãos. Aleluia! Oh, meus irmãos, que maravilha poder estar na presença de Deus, não é verdade? Agora, povo de Deus, nós iremos orar. Você pode deixar seu pedido de oração nos comentários, pois continuaremos orando durante toda a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos achegamos a Ti com corações humildes e confiantes, reconhecendo que dependemos inteiramente da Tua graça e misericórdia. Ó Deus, assim como o salmista clamou das profundezas, nós também clamamos a Ti, confiando no Teu perdão e na Tua bondade. Sabemos que, se observares as iniquidades, quem poderá subsistir? Mas em Ti encontramos perdão, para que Te temamos, para que Te adoremos, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor, e a nossa alma espera na Tua palavra. Como os guardas esperam pelo romper da manhã, nós esperamos pela Tua intervenção em nossas vidas e em nossa nação. Colocamos diante de Ti as nossas famílias, nossos amigos e cada um de nós. Que a Tua bênção esteja sobre nossos lares, nossos trabalhos e que possamos ser luz onde estivermos. Pedimos também por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que enfrentam a dor da enfermidade, os hospitalizados e os que lutam com doenças físicas e emocionais. Senhor, estende a Tua mão curadora sobre eles. Pedimos, Senhor, para aqueles que estão em situações extremas, que estão precisando agora de um milagre. Pedimos que o Senhor, pela Tua poderosa intervenção, derrame a Tua graça sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Para aqueles que lutam contra vícios, pedimos libertação, pedimos força e renovação. Deus, suplicamos pela economia de nosso país, para que haja justiça, que haja saúde e prosperidade para todos. Oramos também pelos governantes, para que governem com sabedoria, justiça e retidão. Olha para os países em conflitos e dificuldades, Senhor, e traz paz às nações que enfrentam a guerra e para todas as nações que enfrentam a opressão e a fome. Não nos esquecemos da igreja perseguida, dos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem por Te seguir. Dá-lhes coragem, dá-lhes perseverança e proteção, e que o Teu evangelho seja pregado em toda a terra, trazendo salvação e esperança às nações. Abençoa-nos, Senhor, desde o Teu santo monte Sião, Tu que fizeste os céus e a terra. Que a Tua paz nos guarde e que a Tua bênção nos cubra em todas as áreas de nossas vidas. A Ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Meus amados irmãos, antes de sair do vídeo, por favor, peço que cada um de vocês deixe o like, o seu pedido de oração ou agradecimento a Deus nos comentários, porque isso é muito importante. Mas principalmente que você compartilhe esse vídeo com alguém importante para você. Seja um instrumento de Deus na vida daquela pessoa a quem você quer bem. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento. Ao se inscrever, o YouTube vai registrar o seu nome e toda vez que eu orar pelos inscritos, você vai estar incluído, tá bom? E além disso, você terá a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.